irmãs, sejam todas bem-vindas. Quem está aqui pela primeira vez, se sinta abraçada, se sinta saudada. Vamos começar a nossa live orando. Lembrando, sempre peço para vocês, né? Bom dia, Tati. Sempre peço para vocês, parem nesse momento. Pelo menos no momento da oração. Denise, estou trabalhando, estou a mil aqui em casa, estou a mil no trabalho, estou indo para o trabalho. Não tem problema, mas pare nesse momento para nós estarmos orando. Para nós estarmos ali na presença de Deus. Já estamos com Deus, mas no momento da oração nós chamamos a presença de Deus para estar mais perto de nós, mais íntimas de nós. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã, Pai. Por mais uma live, por mais um compartilhamento, Deus. Eu venho pedir, Senhor, a tua direção nessa live. Eu venho pedir, Senhor, a tua presença, Paizinho. Eu venho pedir, Senhor, que aquilo que é de ti eu venha falar e aquilo que não é de ti, Senhor, que o Senhor me cales. Eu venho pedir, Espírito Santo, que assim como o Senhor tem ministrado na minha vida, no momento do compartilhar, no momento que a palavra de Deus, a santa palavra de Deus estará sendo pregada, o Senhor também venha tocar nos corações dessas mulheres. Pai amado, nós sabemos que nós estamos numa mesa espiritual, porque tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas da tua palavra, Pai, da palavra de Deus, Senhor. Então nos alimenta, nos fortifica, Pai amado, nessa manhã. Pai, eu te entrego a direção, eu te peço a tua liberdade, eu te peço, Senhor, a tua presença, Pai amado, que nós não venhamos sair daqui sem sentirmos a tua presença, Pai. Nós te convidamos, Senhor, tu és o nosso convidado de honra nessa manhã. Fala, Pai. Fala, porque eu sei que tem mulheres que estão aqui, Pai, porque querem ouvir a tua voz. Fala, Pai, porque nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Derrama a cura, derrama a tua unção, faz aquilo que lhe apraz, Senhor, tenha liberdade. Eu peço, Senhor, por essa mulher que me vê nesse momento, que me escuta nessa hora. Senhor, aonde ela estiver, Senhor, que o Senhor venha estar com ela. Que essa palavra, Deus, venha chegar no seu coração como uma flecha. E que aquilo que não é de ti, Senhor, talvez inquietação, distração, estresse, cansaço, se há alguma mulher com dor nesse momento, Pai. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, peleja, Senhor, por todas essas causas. Mas que não haja impedimento para a tua palavra, Deus. Prepara nosso lar, prepara nossa internet, prepara o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, nós cremos e nós recebemos, Pai, nessa manhã. Amém. Amém, irmãs. Sejam todas bem-vindas, né? Sejam todas bem-vindas quem entrou enquanto estávamos orando. Hoje nós estamos falando, irmãs, nós iremos falar no capítulo 2 do nosso Clube do Livro. O título do nosso capítulo é Expectativas. E hoje, irmãs, eu quero falar para quem está aqui pela primeira vez. Quem está aqui? Tem alguém aqui que está pela primeira vez na live? Bom dia, Cristina. A Rita entrou agora, bom dia. Se você está a primeira vez, irmãs, como que funciona o Clube do Livro? Dá tempo de participar, Denise? Dá sim, irmãs, dá sim. Nós estamos no segundo capítulo. O capítulo, ele é bem curto, irmãs, dá tranquilo para vocês colocarem, né, em dia essa semana. Ó, a Eloana é a primeira vez, seja bem-vinda, Eloana. A Cláudia, acredito que é Cláudia ou Clau, né, a Dani, olha um monte a primeira vez, sejam bem-vindas, irmãs. O que vocês precisam fazer? Vocês podem estar lendo esses 2 capítulos que foi dessas 2 semanas. E nós lemos, irmãs, e nós fazemos as nossas anotações. Foi disponibilizado para vocês um PDF, para vocês estarem fazendo a aplicação, né? Ali, anotando cada capítulo que mais falou. Ó, a Cassiane também é a primeira vez. Ellie, nossa, um monte! Sejam bem-vindas! Então, vocês vão estar lendo e vocês vão estar anotando, né? O que chamou mais atenção. Denise, eu não tenho livro. Irmãs, esse livro vocês encontram na internet em PDF, vocês encontram em audiobook, vocês encontram no Telegram, tá? Então dá tempo de vocês ainda ou adquirirem ou estarem lendo, né, desses outros meios. Tem no Spotify também, gratuito ali para vocês estarem ouvindo o audiobook, tá? O livro que nós estamos usando, ó, Deixe-me Apresentar Você, da Ana Paula Valadão, não, irmãs, aqui, da Thalita Pereira. Tá? Eu estava lendo aqui o prefácio atrás da Ana Paula, tá? Então, quem não leu ainda dá tempo. Denise, eu não li o livro, eu vou entender a live?
vai, irmãs, vai entender a live, nós estaremos falando. Não ali, eu não vou estar como um papagaio aqui repetindo o que vocês já leram. Eu quero trazer alguns fatos novos, eu quero trazer algumas coisas que não estão no livro para a gente ter nesse partilhamento. Bom dia, Aline. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vi irmãs reclamando do áudio, né, que tá um pouquinho baixo. Está no grupo do WhatsApp, tá, irmãs? O link da nossa live, vou colocar novamente nos grupos do WhatsApp hoje para quem não tem. O PDF também vou disponibilizar de novo. Estão me ouvindo bem? Conseguem me escutar? Estão me ouvindo bem? Ótimo, a Adriana disse, né? Ali a Diniz ainda não leu, a Malê. Muito bom, irmãs, muito bom. Tô tendo um feedback muito bom de vocês. Esse livro, irmãs, me trouxe cura, me trouxe restauração na minha identidade. Então era um tempo assim que eu queria muito dividir com vocês. Esse livro tem 3 anos que uma amiga, né, querida, a Esther, acredito que não entrou ainda, o áudio está baixo, vamos ver. Melhorou o áudio para vocês? Melhorou? Espero que esteja melhor. Algumas estão dizendo que está ótimo, outras estão dizendo que está devagar, né, irmãs? Tá baixinho. E esse livro, irmãs, chegou num momento muito propício. E eu estava, assim, bem ansiosa para dividir com vocês. E tudo tem o tempo de Deus e o propósito certo. Então, esse tempo é agora. Então, nós vamos estar trabalhando identidade, autoestima, autoconhecimento, irmãs, autoaceitação. Quem eu sou? Quem Deus diz que eu sou? Qual a minha identidade verdadeira? Tá, irmãs? Então, assim, ó, você que não leu, dá tempo. Serão 7 semanas de estudo, um estudo leve, sadio, nada forçado, pra gente ler com calma, pra gente absorver. Tem algumas irmãs que já falaram que já leram todo, não tem problema, é importante a gente tá lendo, tá revendo. Irmãs, é um livro assim, ó, que seguidamente eu estou estudando novamente, estou lendo de novo, vendo as anotações de novo, porque ele é muito bom. Então, por isso que nós vamos estar lendo um pouquinho devagar, né? Apenas um capítulo por semana, para como um alimento gostoso, sabe? A gente se alimentar, digerir, absorver, né? Então, ó, a Erilda, né, ainda não chegou, né? Mas vai chegar, mas fiquem ansiosas mesmo, é um livro muito bom. Então, nesse momento, nós estaremos começando a nossa live. Aquelas que estão entrando, né, que são a primeira vez, se vocês puderem colocar de onde vocês são, né, irmãs, sejam bem-vindas. Então, irmãs, eu sempre trabalho com tópicos. Quem não assistiu a live passada nós tivemos 5 tópicos. Hoje eu apontei 3 para nós, pra gente falar, né, um pouquinho de menos assuntos, mas falarmos um pouquinho mais, esmiuçarmos melhor esses assuntos. Então, a pastora Thalita, no 2º capítulo, ela coloca ali, ela começa falando das nossas expectativas acerca da nossa identidade. Mas primeiro, irmãs, ela começa com uma coisa que eu achei maravilhosa. Ela vem desmistificar. Nós temos, ó, São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, que bênção! Paraíba, irmãs, quem não me conhece, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, tô aqui na fronteira pra Argentina, sou de Uruguaiana, gaúcha, muito prazer ter vocês, ainda mais assim de tão longe, algumas de tão perto. Que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindas, irmãs. Então, irmãs, primeira coisa, ela começa desmistificando essa coisa de mulher perfeita. Nós precisamos entender, irmãs, até muitas vezes eu brinco, essa semana mesmo eu brinquei com uma pessoa. Eu disse pra ela assim, ó, relaxa esse teu ombro, tá muito tenso. E ela assim, ficou assim um pouquinho, né, errada, e ela disse assim, ai, por quê? Eu digo assim, porque eu não tô vendo uma capa. Cadê a capa de perfeição? Essa capa não existe, essa capa não tá aí. Não tá aí no teu ombro, não tá aqui no meu, nós não somos perfeitas. Então a pastora Thalita começa ali o nosso livro, mas exatamente falando isso. Primeiro, que essa mulher perfeita não existe. Não está, né, aqui no Rio Grande do Sul, não está no Rio de Janeiro, não está no Brasil, não existe, irmãs. Não existe, né? Os nossos defeitos, achei isso maravilhoso. Anotem aí, aquelas fominhas que gostam de anotar, gostam de me mandar, irmãs, amo receber as anotações de vocês, as fotinhas de vocês, tá? Primeiro ponto, os nossos defeitos estão diretamente ligados à dependência de Deus. Se nós fôssemos perfeitas, por que nós precisaríamos de um Salvador? Se nós fôssemos perfeitas, por que nós precisaríamos de um Deus, irmãs? Então, os nossos defeitos, irmãs, também
apontam para a necessidade de Deus. Os nossos defeitos também apontam para a nossa necessidade de um Salvador. Então, nós precisamos desmistificar, irmãs. Nós não somos perfeitas. As pessoas irão nos cobrar, irmãs. Ah, mas você... Não, eu não sou perfeita. Não sou. Às vezes, nós iremos nos cobrar. Eu quero fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria ser melhor. Mas precisamos entender. Sermos mulher perfeita não existe, não está ao nosso alcance, irmãs. Bom dia quem está entrando, a Cláudia, né, algumas irmãs aí que entraram, sejam bem-vindas. Então, o primeiro tópico, irmãs, mulher perfeita não existe. Nós não vemos na Bíblia essas mulheres perfeitas, nós não seremos essas mulheres perfeitas e nós não vamos encontrar mulheres perfeitas, tá, irmã? O nosso melhor sempre terá imperfeições. Anotem essa frase. Vou deixar gravada assim, irmãs. Vou deixar gravada, tá, irmãs? Então, ali diz para nós o quê? O nosso melhor sempre vai ter imperfeições. A nossa perfeição não é aqui, irmãs. Existiu um perfeito e não somos nós, tá, irmãs? Então, o primeiro tópico, a mulher perfeita não existe. Segundo tópico ali do nosso livro, que ela aponta, ela diz para nós, seja livre da comparação. Comparação, irmãs. No estudo bíblico, eu não lembro em qual aula, tá, irmãs? Vai ficar gravada, tá, meninas? Vai ficar gravada, Patrícia. Eu não lembro em qual aula, irmãs, do estudo bíblico. As mulheres que estão no estudo bíblico aí, até talvez algumas coisas eu vou repetir, mas nós tivemos uma aula só sobre comparação. No estudo que foi feito sobre a vida de Raquel e de Lia, foi falado sobre a comparação, irmãs. O que é a comparação, tá, irmãs? O exemplo que a Thalita traz para nós no segundo capítulo do nosso livro é Ana e Penina. Nós conhecemos essa história, duas, né, mulheres. O que acontece, irmãs? Ana, ela era a mulher amada, mas ela tinha falta dos filhos. Penina era esposo de Eucana e Ana também, irmãs. Mas Penina, a Bíblia diz que ela tinha muitos filhos. O que acontece? Penina tinha o que Ana não tinha, que eram os filhos. Porém, Penina irritava Ana, por quê? Porque Eucana amava mais a Ana. Duas mulheres, duas faltas, mas duas coisas muito boas, irmãs. Ana não tinha filhos, mas Ana tinha o amor de Eucana. Mas Ana não era satisfeita porque não podia dar filhos. Penina tinha o que faltava em Ana. Vocês estão me entendendo? Olha só, irmãs, parece até, né, uma brincadeira ali quando a gente lê essa história da Bíblia. Penina tinha exatamente o que faltava em Ana, que era filhos. Mas nós não vemos Penina feliz, por quê? Porque faltava o amor que ela não tinha. Então, irmãs, a comparação, Ana olhava para Penina se comparando, por quê? Porque ela não dava filhos. Penina olhava para Ana se comparando, por quê? Porque ela não tinha o amor do esposo e Ana tinha. Quantas vezes, irmãs, nós não somos assim? Nos comparamos, olhamos para a vida da irmã, olhamos para aquilo que nós não temos, não somos satisfeitas com o que nós temos. Então, ali a pastora Thalita traz para nós o que é a sororidade, irmãs, que é o tema da nossa live de hoje. É um assunto muito necessário, muitas vezes nós não sabemos, nós não ouvimos até mesmo na nossa igreja, irmãs. Nós precisamos ouvir. Primeiro, o que significa a palavra sororidade, irmãs, tá? Essa palavra vem do latim soror, que quer dizer o quê? Calma aí, irmãs, desculpa aqui, né, travou. Soror, no traduzido, irmãs, quer dizer irmãs, irmãs. Então, essa palavra, quando traduzida aqui para o português, como tem se falado, tem até muitas pessoas levantando, né? Ah, nós precisamos falar sobre sororidade, precisamos pregar, irmãs. Nossas igrejas precisam ser pregadas sobre isso, irmãs. O que é? Significa nós desenvolvermos o sentimento de irmãs entre as mulheres. Até a pastora Thalita fala que nós aprendemos que junção de mulher não dá certo, que mulher junto dá fofoca, que mulher junto uma quer competir com a outra, irmãs, e realmente nós aprendemos isso.
que junção de mulher não dá certo, que uma quer ser mais do que a outra. Tem até aquele ditado, né, que mulher se arruma para outra mulher. Irmãs, a sororidade vem tentar combater isso. Primeiro, a sororidade é empatia. Nós temos empatia à dor do outro. Não é a dor que eu sinto. Como que eu vou julgar? Não é o que eu passei. Ah, mas eu passei por isso e nunca ninguém me ajudou. Mas talvez você é mais resiliente nessa determinada situação. Talvez você teve mais estrutura nessa determinada situação. Você não conhece a história da outra para você dizer para ela, ah, mas a irmã é fraca, mas a irmã não aguenta. Não, irmãs. A sororidade promove primeiro empatia. Anotem aí, tá, irmãs? Empatia com a dor, empatia com a vida da outra, empatia com aquilo que a outra vive e eu não sei. A sororidade também promove união entre as mulheres, irmãs. União. Infelizmente, como nós estamos ali na nossa igreja, muitas vezes, infelizmente, no meio eclesiástico, mulher com inveja de mulher, mulher tentando abafar mulher, mulher falando mal de mulher. Na igreja, irmãs, não. Por isso que eu comecei com aquele louvor, irmãs, é um louvor sobre amizade. Na mentoria do Quarto de Guerra tem uma aula somente sobre amizade cristã. O que é amizade cristã bíblica? O que Cristo nos ensinou sobre ser amigo? O que é, irmãs, quando que a gente cumpre a palavra de Deus sendo amiga de uma mulher? Quando a gente sabe sobre isso? Se nós não sabemos, nós precisamos estudar. Se nós não sabemos, nós precisamos pregar, nós precisamos buscar conhecimento. Você líder, eu sei que tem muitas pastoras, muitas líderes que me seguem, irmãs. Nós precisamos promover, precisamos falar sobre isso. Há muita inveja, muita comparação. Muitas vezes por quê? Porque as mulheres estão feridas e pessoas feridas ferem. Pessoas curadas curam. Ah, Denise, mas tu está falando de amizade entre mulheres porque tu nunca foi traída, tu nunca foi machucada, nunca falaram mal de ti. Não, irmãs. Não. Até eu meditava isso hoje de manhã, enquanto estudava novamente para o nosso estudo. Irmãs, nós não somos aquilo que nos fizeram. Já fui ferida assim, talvez já feri pessoas, mesmo sem ter sido a minha intenção. Mas eu posso começar por mim outro ciclo. É o que eu tenho tentado todos os dias. Não fazer aquilo que fizeram comigo. Por mim, eu quero começar outro ciclo na vida de outras mulheres. Eu quero fazer pelas mulheres o que um dia muitas mulheres fizeram por mim. Eu quero fazer por mulheres aquilo que eu queria que alguém tivesse feito por mim também, irmãs. Ah, mas eu não tive, não importa o que eu não tive. Deus me ajudou, Deus me consolou, como diz em 2 Coríntios, com as consolações que eu recebi de Deus. Pela misericórdia de Deus, hoje eu posso ajudar outras. Então, irmãs, a sororidade também promove união entre as mulheres. Eu vou falar para vocês uma frase, irmãs, que é muito linda, tá? Se alguém puder anotar e colocar aí para nós, tá? Depois eu até vou fazer um post bem legal para vocês compartilharem, mas essa frase diz assim, ó: sororidade é acreditar que juntas somos mais fortes, menos fragilizadas e mais capazes. Irmãs, que frase da pastora Thalita do livro, irmãs. Assim, essa frase, quando eu li, eu marquei. Eu até anotei assim, ó, chorando. E agora, lendo de novo essa vez para compartilhar com vocês, eu me emocionei de novo. Eu anotei aqui bem bonito no meu caderno, grifei. Irmãs, porque é muito linda. Quando nós entendemos a união entre as mulheres, a união das mulheres, nós entendemos que o que uma pode fazer sozinha, ela não vai conseguir fazer sozinha, mas talvez 2, 3 vão. Juntas nós somos menos fragilizadas. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando um cai, o outro levanta. Então, quando nós não estamos bem, se nós temos uma mulher de Deus do nosso lado, essa mulher vai nos animar, vai nos impulsionar, vai nos encorajar, vai ali, irmãs, nos dar aquela animada em Deus. Isso faz toda a diferença, irmãs. Talvez você pense assim, ah, Denise, mas eu não tenho. Mas então seja você essa mulher de Deus que impulsiona, que encoraja, que levanta, que acredita em outras mulheres, irmãs. Eu vou repetir para vocês, tá? Sororidade é acreditar que juntas somos mais fortes, menos fragilizadas e mais capazes. Irmãs, o café com Jesus é a prova disso.
O Café com Jesus todos os sábados, irmãs, não é ali o encontro da Denise com Jesus, isso é no meu secreto, é no meu particular. O Café com Jesus e as amigas são por quê? Porque tem mulheres que estão entendendo o chamado para estar na mesa. São mulheres que também querem estar ouvindo, não de mulheres famosas, não de mulheres que são uma bênção, mas muitas vezes são inacessíveis, mas de mulheres comuns, donas de casa, mulheres que passam pelas mesmas coisas que nós, irmãs, e é uma bênção. Por quê? Porque é promovida essa união. Eu amo isso, irmãs. Nós estarmos numa mesa não tem maior, melhor, não tem status, não tem cargo. Isso é sororidade. Nós entendermos que nós somos irmãs. E eu quero dizer mais, irmãs. Se nós não entendermos isso dentro da igreja, se nós como mulheres que chamamos outras mulheres de irmã, como será que nós estamos vivendo a palavra? Chamo uma mulher de irmã, mas falo mal dela nas costas. Chamo uma líder de irmã, mas não concordo e saio falando mal dela para todo mundo. Falo para uma irmã que ela é uma bênção e na primeira oportunidade apunhalo ela pelas costas falando que ela não é. Mas muito forte, assim, essa lição falou muito comigo. Então, assim, ó, as mulheres, tá? Diz assim para nós ali, que você conhece, tá, irmãs? Preste atenção nessa parte, irmãs, tá? Eu quero que vocês entendam, assim, que não é sobre elas, é sobre nós, tá? As mulheres que você conhece não são suas inimigas, elas são suas irmãs. Amém? Amém? Queria estar podendo olhar no rosto de vocês e assim, irmãs, amém? Vocês recebem? Vocês concordam comigo? Porque quando eu anotei isso, irmãs, vocês acham que eu não pensei? Ah, mas e aquela fulana que não gosta de mim? Mas e aquela irmã que eu sei que fala mal de mim? Sabe o que Deus me falou, irmãs? É o que eu quero dividir com vocês. As mulheres que você conhece não são suas inimigas. Elas são suas irmãs. Isso depende de mim. Eu não posso tratar elas como inimigas. O que elas fazem é elas e Deus. Eu não sou responsável pela atitude do outro. Eu não sou responsável por aquilo que falam de mim. Eu não sou responsável por aquilo que pensam a meu respeito. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. Então eu posso escolher tratar essas mulheres como inimigas ou como irmãs. Se elas se consideram minhas inimigas, eu não posso fazer nada. Mas para mim, por isso que eu disse para vocês, recebam. Por isso que eu disse amém, irmãs. Não é sobre elas, é sobre eu e é sobre você. Nós que estamos ouvindo essa palavra. Se fosse para a irmã ouvir essa palavra, talvez ela estaria aqui, né? E talvez ela vai receber de outra forma, mas não é sobre os outros, é sobre nós. Então nós decidimos, eu vi algumas de vocês, ó, colocando ali, ó, eu decido isso, tá? E é exatamente sobre isso. As pessoas podem se considerar, mas eu decido não ser. Eu decido não dar razão, não dar motivos, não dar mais dali, né, pano para manga, como se diz, mais motivo para elas falarem isso. Aí o que elas pensam, o que elas sentem é sobre elas, não é sobre mim, irmãs, tá? Ali algumas irmãs colocando, né, ó, eu estou passando por isso, estão falando mal de mim. Irmãs, todas nós vamos passar, isso também são as marcas de Cristo. Eu lembro no meu primeiro trabalho, começa a vir os testemunhos, né, irmãs, que eu fico até constrangida de contar para vocês, mas é um momento que eu tenho oportunidade de dizer para vocês assim, ó, eu também passei, e eu também, graças a Deus, pela misericórdia, bondade, misericórdia de Deus, venci. Eu lembro que no meu primeiro trabalho, irmãs, uma irmã falou algo a respeito de mim que não era verdade. E eu lembro que quando eu fiquei sabendo, a primeira coisa que eu fiz foi falar para minha líder. Ela me chamou na casa dela pra gente conversar. E eu me lembro, irmãs, que quando eu entrei, falei pra ela a situação, eu disse pra ela assim, irmã, não é verdade. Mas por causa dessa fofoca, eu quero entregar esse cargo. Eu não pedi o cargo, agradeço a confiança de vocês, eu sou muito honrada, mas eu não quero. Por causa que talvez vai se espalhar, talvez outras pessoas vão ficar sabendo, por mais que eu saiba que não é a verdade,
Eu não quero envergonhar a palavra de Deus estando em cima do púlpito e as pessoas estarem falando mal de mim, mesmo que seja mentira. Eu me lembro, irmãs, que essa mulher muito sabiamente, ela pegou a Bíblia, ela já tinha preparado uma palavra para mim. Mas antes dela entregar aquela palavra para mim, ela disse assim, ó, você já leu a Bíblia? Eu disse, já, irmã, já li, né? Já conheço um pouco. E ela disse assim, tu sabe a história dos profetas? Você leu a história dos profetas? Isaías, Jeremias, Ezequiel? Eu disse, sim, irmã, sim, eu sei um pouco, né? Eu não sabia o que a irmã ia querer de mim, né, irmãs? E ali ela disse assim, ó, por que tu acha que tu é melhor do que eles? Irmãs, assim, irmãs, como eu tô dizendo pra vocês, com todo amor, mas em verdade, aquela mulher me constrangeu. E eu disse pra ela, irmã, como assim? Por quê? Já quase chorando, quase querendo correr daquela casa, irmãs. E ela disse assim, ó, se Jesus foi perseguido, se Jesus foi caluniado, se Jesus foi morto por mentiras, se Jesus foi invejado, se os profetas, como Jeremias, por falar a verdade, foi jogado num poço, por que você não pode sofrer perseguição por causa da palavra de Deus? Por que você não pode falar mal de Tito, já quer largar o que Deus te deu? Irmãs, muito forte. Aquela palavra me constrangeu. Aquela palavra me derrubou, irmãs. Não derrubou no sentido assim, ó. Mas eu queria chorar muito, eu chorei muito quando a mulher disse aquilo, quando essa irmã maravilhosa disse isso, porque assim, ó, com amor, ela me constrangeu. Sabe, com amor ela me falou a verdade, ela não me disse que a vida na igreja é um mar de rosas, que as pessoas não vão falar, que as pessoas não vão invejar, que as pessoas não vão até mesmo inventar mentira, como foi esse caso. E ela disse assim, ó, eu sei a verdade, e tu sabe, e Deus sabe a verdade. É isso que importa. E ali, irmãs, ela me trouxe uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Ela disse assim, ó, eu e você vamos orar. Eu e você, irmãs. Eu aprendi isso. Eu e você. Ela não disse você vai orar sozinha, você se vira sozinha, não. Ela disse eu e você vamos orar. Vamos fazer uma campanha de oração. E a palavra que ela me deu foi lá em Isaías, né? Nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará, irmãs. E ali ela disse, nós vamos orar, essa mentira vai cair por terra. Nós vamos orar e tu vai ficar no lugar que Deus te colocou. Nós vamos orar e esse espírito de intriga, de fofoca, de inveja vai cair por terra. Então, irmã, se Deus, se Jesus, o Filho unigênito, pisou na terra e sofreu tudo isso, porque nós, com todo amor e verdade, com toda a sinceridade que essa mulher um dia me passou, eu quero falar para você, porque eu e você não vamos ser perseguidas. Por que eu e você não vamos ser caluniadas, infelizmente inventarem mentira, muitas vezes cobrarem de nós coisas que nós nem temos capacidade, porque nós não somos perfeitas. Então, irmãs, nós precisamos ser livres da comparação. Nós precisamos entender que sim, nós vamos passar por isso, mas lembrem, quero deixar a frase de novo. As mulheres que nós conhecemos não são nossas inimigas. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós sentimos sobre elas. Nós não somos inimigas, nós somos irmãs. Agora, o que elas pensam, irmãs, entregue para o Senhor. Senhor, o que elas sentem eu não quero nem pensar. O que elas falam, eu não quero nem pensar o que elas falam de mim, Deus. Eu quero pensar o que o Senhor fala sobre mim. Irmãs, eu não lembro, Eliette, agora essa passagem ali, qual o versículo. Olha só, irmãs, o meu rímel tá aqui se desmanchando. Eu não lembro, tá, irmãs? Isaías ali, ó, Sabrina me ajudou. Isaías 54:17. Nenhuma arma preparada contra ti, sabe, prosperará. Olha ali o que a Vivian colocou para nós. Você é curada para curar. Exatamente, irmãs. Nós seremos curadas. Nós somos curadas todos os dias para nós curarmos outras, para nós ajudarmos as outras, irmãs, tá? Então aqui, ó, continuando ainda falando sobre comparação, irmãs. A vida não é uma competição. É bem mais que isso, tá? A comparação, eu até quero fazer essa pergunta para vocês, que foi a mesma pergunta ali que eu fiz no estudo bíblico que nós falamos sobre comparação. A comparação é boa ou ela é má? Eu quero, ler alguns comentários de vocês. Quero perguntar para vocês. A comparação, ela é boa ou ela é má?
Aproveitar para me tomar uma água, irmãs, né? Tô com a garganta seca, nervosa. Sabrina, você já é uma mulher de Deus. Apenas receba. Receba, você é uma mulher de Deus, já toma posse. Nós somos mulheres de Deus, tá, irmãs? Vou continuar a pergunta, não vi nenhuma resposta. A comparação, irmãs, para nós, ela é boa ou ela é má? A Glaucia diz que é má. Acho que a Marcinélia, né? Se eu falei errado, me desculpa, é má. Ali a Lari tá dizendo que depende como a comparação é utilizada. Ótimo. Ó, a Glaucia colocou ela nos paralisa. Ó, a Clau colocou depende da comparação que estamos fazendo, paralisa. Exatamente, olha só. Eu quero que vocês pensem comigo. A comparação, tá, irmãs? Ó, depende como fazemos as comparações. Exatamente. Irmãs, olha só. Primeiro, por que ela pode ser boa? Por exemplo, ontem nós tivemos a aula do estudo bíblico. Uma irmã contou um testemunho, foi muito lindo. Ela tá aí, ó, já vi ela aí, ó. Ela contou um testemunho que ela estava um pouco atrasada na leitura bíblica. Nós estamos num plano de ler a Bíblia, irmãs, esse ano todo. E a irmã estava um pouco atrasada. Só que outras irmãs compartilharam no nosso grupo que estão tendo dificuldade de ler a Bíblia assim, na velocidade que a gente está lendo, porque é bem puxado. Só que, irmãs, foi tão lindo ali no grupo, porque uma começou a incentivar a outra. Irmã, você consegue. Irmã, nós vamos conseguir. Irmã, não desiste, nós vamos dar conta. Foi assim, ó, muito lindo ali que uma começou a ajudar a outra. E ontem, na nossa aula, assim, nós tivemos ali no Google Meet, a irmã compartilhou que ela estava com as leituras bíblicas atrasadas. E ela disse assim, irmãs, as mensagens no grupo não foi para mim, porque eu não compartilhei com vocês. Mas eu vi aquelas mensagens tão bonitas que eu tomei posse. E eu comecei a pensar, eu não vou desistir, eu vou colocar em dia, eu não vou parar. E ela contou que no final de semana, ali devido, né, ao feriado, ela conseguiu colocar as leituras bíblicas em dia, irmãs. Olha só a comparação sendo usada de uma forma boa. Ela se comparou, não, para aí, não é só eu que estou com a leitura atrasada, mas as irmãs estão conseguindo. Eu também vou conseguir. Não é só eu que estou com a leitura atrasada, as irmãs estão encorajando, mas as outras elas não vão desistir, eu também não vou desistir. Então a comparação ela pode ser boa, irmãs, se nós olhamos para algo bom e pensamos, não, mas para aí, eu também consigo. Talvez eu precise me esforçar, talvez eu precise fazer algo a mais, talvez eu precise pedir ajuda. Então a comparação ela pode ser boa, como vocês colocaram, se for para nós usarmos para algo bom. Se for para nós nos compararmos para, não, eu posso conseguir também, eu posso fazer também, eu vou me inspirar na irmã. Mas a comparação, irmãs, ela pode ser muito má. Por exemplo, tá? Quando nós começamos a olhar a vida da irmã e começamos a achar a nossa vida injusta. Quando nós começamos a olhar a vida do outro e achar que a vida do outro é melhor do que a nossa. Quando nós começamos a achar que nós estamos em desvantagem porque nós não estamos vivendo o que a outra pessoa vive. Quando nós nos colocamos como inferiores. Sabe, irmãs? Quando nós começamos, tudo acontece para fulano, não acontece para mim. Então, irmãs, um exemplo que causa muita comparação má, comparação tóxica, tá, irmãs? Tóxica. Comparação assim, ó, que muitas vezes detona a nossa autoestima, até mesmo a nossa fé, são as redes sociais. Nós precisamos entender, eu quero falar uma verdade para vocês, mas eu quero falar porque nós precisamos ouvir. As redes sociais não são toda a verdade, tá? Eu não estou falando que nós postamos mentira, não. Mas eu estou dizendo que nós não postamos toda a verdade. Eu quero perguntar para vocês, quem já viu alguém postar um arroz com ovo que comeu nas redes sociais? Eu nunca vi, mas eu nunca vi alguém postar um prato de arroz com ovo nas redes sociais. Eu nunca vi alguém postar ali que tá comendo, né? Às vezes a gente esquenta aquela comida, não quer fazer janta, esquenta aquele sorobô do almoço. Eu não vejo ninguém postar isso. Mas a gente vê postar uma foto de um churrasco aqui no sul, né, irmãs? A gente ama carne assada, gosta do churrasco. A gente vê postar num restaurante bom, um hambúrguer gostoso. É toda a verdade da vida da pessoa? Não.
Não estou falando que é uma vida de mentira, irmãs, né? Me entendam. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não estou falando que o hambúrguer e o churrasco não é também nossa verdade. Mas não é toda a verdade. Nem todos os dias comemos churrasco, hambúrguer, aquele prato maravilhoso, nem todo dia colocamos aquela mesa maravilhosa. Então, irmãs, as redes sociais, quando nós começamos a olhar para a vida do outro, nós vamos nos ali entristecendo. Olha só o que a Vivian colocou. Até porque se a gente postar, vamos receber críticas de estarmos nos fazendo de vítima. Exatamente. Vamos postar lá um arroz com... Ai, tadinha, não tinha carne. Ou as pessoas vão falar mal. Então, irmãs, as redes sociais não é toda a verdade. A gente posta foto, irmãs, eu posto foto pra vocês hoje, ó, eu fiz uma chapinha, eu arrumei o cabelo pra estar aqui. Essa não é toda a verdade, irmãs. O meu cabelo, todos os dias, eu tô aqui, ó, com uma caneta, um coque descabelado, irmãs. Eu preciso acordar de manhã, olhar pra mim e dizer assim, deixa eu criar vergonha na cara e pentear esse cabelo, ficar um pouco mais ajeitadinha. Pergunta pra mim se eu posto foto descabelada. Não, tento não postar. Entendem? Então, a comparação das redes sociais, irmãs, faz assim, ó, a gente olhar, meu Deus, a vida da fulana é maravilhosa. Meu Deus, o casamento da fulana é maravilhoso. Meu Deus, aquela mulher recebe só presentes do marido. Irmãs, eu vi uma vez, até eu compartilhei isso na nossa aula, uma irmã que do Dia dos Namorados, ela postou uma foto de algo que ela tinha comprado dela. Ela comprou pra ela. Não sei se pela comparação, não sei se porque ela não queria postar pra trás, ela postou nas redes sociais que o esposo tinha dado. Agora eu pergunto pra vocês, isso é toda a verdade? A gente olha nas redes sociais, meu Deus, que presente lindo. É toda a verdade? Não. Ó, como vocês estão colocando, ó, Regiane, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então, irmãs, nós começamos a olhar para a vida da irmã, o casamento perfeito, os filhos perfeitos. Ninguém bota a foto do filho tendo piti nas redes sociais, um vídeo. A gente posta vídeo quando eles estão bem, irmãs. Então, a gente precisa olhar isso, irmãs, sabe? Essas coisas, olhar nas redes sociais, não é toda a verdade. Talvez a minha vida é mais feliz, mas não está nas redes sociais. E não é uma competição ou comparação qual vida é mais feliz, qual irmã tem mais coisa. Não é sobre isso, tá, irmãs? Eu quero falar para vocês sobre a nossa saúde mental e a comparação, irmãs. Meninas, muito forte, tá? Muito forte, eu quero que vocês prestem atenção. Irmãs, a comparação, e eu vejo isso em atendimento. Quem não sabe aqui, irmãs, eu sou terapeuta, eu sou psicanalista clínica. Muitas vezes estamos doentes emocionalmente, doentes fisicamente por causa da comparação. As redes sociais é um fator agravante, irmãs. Muitas vezes, algumas pacientes, eu digo, olha, quem sabe tu fica um pouquinho off de tal determinada rede. Talvez você não segue mais tal fulana, porque está te fazendo mal. O que faz na nossa saúde mental, tá, irmãs? Primeiro, a comparação pode causar ansiedade. Ansiedade, tá, irmãs? Quem não sabe, excesso de futuro. Eu começo a pensar, nossa, eu não tenho esse curso, eu não vou ser assim que nem a irmã, eu não vou conseguir isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho esse dinheiro. A gente começa a ficar ansiosa pelo aquele excesso de futuro, pelas coisas que a gente não tem, por as coisas que a gente não vai ser, por aquilo que nós não vamos receber. Ou também pode causar depressão. Depressão, excesso de passado. Eu não fui isso, eu não tive essa família, eu não tive essa estrutura, eu não sou isso hoje porque eu não tenho essa determinada coisa da minha família. Irmãs, comparação também pode agravar quadros de depressão, de ansiedade. E não se assustem, até mesmo causar. Tá, irmãs? Comparação pode causar depressão. A comparação também, irmãs, é uma inimiga da nossa autoestima. Porque nós começamos a olhar a irmã mais magra do que eu, a irmã mais bonita do que eu, a irmã mais rica do que eu, a irmã tudo melhor nas redes sociais. Lembram, né? Nas redes sociais. A nossa autoestima vai aonde? Lá embaixo. Mexe com a nossa autoestima, irmãs, tá? E o pior, a comparação também pode influenciar, irmãs. Olha só, prestem atenção nisso. Ó, tem irmãs até tomando café com cuscuz, irmãs. Ó, eu nunca comi o cuscuz. Ó, estão até tomando café gostoso aí assistindo a live. Irmãs, prestem atenção nisso. O que a comparação também pode causar? Ela pode aumentar a tomada de decisões erradas ou incentivar a compulsão.
Quer ver um exemplo? A compulsão por compras. A pessoa não tem, tá? Por exemplo, assim, esse livro. Eu não tenho dinheiro para comprar, mas todo mundo tá comprando. Não, eu não posso ler no PDF, eu não posso escutar no YouTube, eu tenho que postar uma foto, eu tenho que ter esse livro mesmo sem condições. O que que eu vou lá e faço? Eu vou lá e compro. Eu vou lá e gasto no cartão de crédito do meu esposo. Eu vou lá e gasto mesmo sem poder. Ou muitas vezes, né, irmãs, coisas até mais caras. Por quê? Porque eu preciso ter. Porque eu preciso mostrar para a irmã que eu também tenho. Eu preciso mostrar para aquela mulher que eu também tenho. Ou às vezes não é nem mostrar, irmãs. Não é nem mostrar, mas eu saber que eu tenho aquilo que a fulana tem, que eu consegui comprar, mesmo que eu não consiga pagar. Então, irmãs, a comparação faz muito mal também para quem tem problema de compulsão, para tomada de decisões precipitadas e erradas. Assim também, às vezes, na alimentação. Ah, a pessoa tá comendo tal coisa, eu nem queria comer, eu nem ia pedir, né, comida fora, mas a pessoa tá comendo, eu preciso comer. A pessoa tá postando foto no lugar, eu preciso tirar foto naquele lugar também. Irmãs, cuidado, cuidado. Exemplo, irmãs, exemplo de comparação na Bíblia, exemplos tristes, tá? Não tem no nosso livro, anotem aí. Saul e Davi. Exemplo de comparação, Ana e Penina, elas se comparavam. Exemplo de comparação na Bíblia, Raquel e Lia. Irmãs, espíritos de comparação. Eu quero só focar num rapidinho, nosso tempo se vai, irmãs. Estamos já a 45 minutos. Saul, irmãs. Quando que ele começou a sentir inveja de Davi? Quando aquelas mulheres começaram a cantar. Saul matou 1000. Davi matou 10.000. Saul não ficou satisfeito, ele se sentiu inferior. Por quê? Porque Davi tinha matado mais. Quantas vezes não é assim? Nós não nos satisfazemos com aquilo que nós temos, com aquilo que o Senhor nos deu. Por quê? Porque fulana tem mais. Cuidado, irmãs. Terceiro tópico é a parte que nós vamos entrar aqui na comparação, tá, irmãs? A inveja. Olha o que a pastora Thalita diz aqui. Eu vou ler essa partezinha para vocês, tá, irmãs? Na página 45, tá? Quem tiver com o livro aí, página 45. A pastora Thalita diz assim, ó. Pare de escolher a inveja. Quando nos comparamos, além de nos depreciarmos, estamos alimentando a inveja. A inveja é uma escolha. Anotem aí, mas olha só que forte. Inveja é uma escolha. Todas as vezes que você sente inveja, é porque você escolheu senti-la. Embora a inveja torne você miserável, foi você quem a escolheu. Quando você escolhe fazer comparações, Deus diz, não faça isso, mas você escolhe a inveja. Se você tem o costume de comparar a sua aparência física, suas roupas, seus talentos, sua família, qualquer comparação que seja com alguém, você está abrindo uma legalidade na sua vida para a inveja e a baixa autoestima. Você não precisa se comparar aos outros. Faça o seu melhor. É daí que a satisfação aparece. Não meça a sua atuação pela dos outros, irmãs. Inveja, irmãs, inveja. Olha só, não somos obrigadas a concordar com isso que lemos, tá, irmãs? Não somos. Talvez você não concorde que a inveja é uma escolha sua. Mas nós somos ali, né, irmãs, precisamos reconhecer, ser humildes para entender que Deus nos diz isso que ela fala. Não escolha inveja. E nós escolhemos. Coloquei para nós, anotem aí, Gálatas capítulo 5, versículo 19, versículo 20 e versículo 21, tá, irmãs? Deixo para leitura e meditação de vocês. A inveja é uma obra da carne, irmãs. Como que nós vamos vencer as obras da carne? Tá lá em Gálatas 5, vivendo uma vida no Espírito. Irmãs, sem Bíblia, sem oração, sem fazer o que vocês estão fazendo, sentadas, paradas, ouvindo, estudando, ouvindo, meditando a palavra de Deus, nós não vamos conseguir vencer as obras da carne, irmãs. O que alimenta a inveja? O que alimenta esse sentimento, essa obra da carne, irmãs? Isso tão mal
dentro de nós. Tá aqui, a pastora Thalita falou. A comparação alimenta a inveja, irmãs. Forte, né, irmãs? Forte, né? Então, ela coloca ali algumas coisas pra gente vencer essa inveja. Primeiro, não mude as circunstâncias por inveja. Tá, irmãs? Não faça as coisas por sua força. Ah, eu preciso fazer isso porque eu quero ser igual. Não, irmãs. Versículo Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 20 e 21. Tá, irmãs? Então, não faça as coisas por sua força, irmãs. Eu quero dividir uma frase da Joyce Meyer, irmãs, que é maravilhosa, que diz assim, ó. Aquilo que você começa na carne, você vai precisar sustentar na carne. Aquilo que você começa no Espírito, Deus sustenta por você. Então, irmãs, não mude, não tente dar ajudinha para Deus, não pense, Senhor, eu quero fazer isso porque eu quero determinada coisa. Não, irmãs, não force situações. Próximo, seja satisfeita, aprenda a ser contente com o que você tem. Se Saul matou 1000, irmãs, aprenda, que nós venhamos a aprender a sermos mulheres satisfeitas com os 1000. A Bíblia diz o que? Lá na parábola do talento, lá em Mateus, que Deus deu para um 5 talentos, para outro 10 e para outro 1. Sabe o que diz lá, que a gente lê, passa desapercebido? A cada um, segundo a sua... Calma aí, irmãs, calma aí. Cada um, Deus deu segundo aquilo que ele sabia administrar, irmãs. A sua capacidade de administrar. Então, Deus, quando ele distribui talentos, quando ele distribui dons, o Senhor sabe o que eu consigo ali, irmãs, administrar. O Senhor sabe ali o que a Cláudia consegue administrar. O Senhor sabe o que a Glaucia, o que a irmã Floraci, o que cada uma de nós sabemos administrar. Ah, mas eu queria, né, um monte de mulheres. Mas talvez você não saberia administrar um monte de mulheres. Talvez você sabe administrar as 20, as 5, as 3 que Deus te deu. Que nós sejamos satisfeitas, irmãs. Nós precisamos também, essa parte que ela falou sobre a comparação, irmãs, que nós não venhamos ser sabotadoras de nós mesmas. Anotem isso aí, que eu não seja uma sabotadora. Quer ver um exemplo, irmãs? Ela falou isso, olha, eu enxerguei muitas pessoas e até mesmo me enxerguei nessa parte. A mulher vem, uma amiga, o esposo, alguém vem te dar um elogio, o que você fala? Ela deu os exemplos ali, né? Fala da tua pele. Não, isso aqui é base, isso aqui é um reboco, a minha pele é feia. Não, irmãs, não. A gente vai receber o elogio, a gente não sabe nem receber elogio. Nós ficamos falando nossos defeitos, ou nós ficamos sem jeito, ou parece que a pessoa quer alguma coisa da nossa parte. Irmãs, saiba receber elogio. Mas antes da gente saber o outro, lembram semana passada? Quem está aqui a primeira vez, eu vou contar para vocês o que aconteceu semana passada. Eu fiz um exercício que eu até faço muito nos meus atendimentos. Eu perguntei para as mulheres que estavam na live, eu perguntei assim, ó, me fala sobre as suas qualidades. E eu dei algum tempo, né, irmãs? Tomei uma água e dei um tempo para as mulheres responder. Elas começaram, não sei minhas qualidades, alguma colocou, elas começaram a colocar as qualidades. Mas não foram muitas. Irmãs, eu disse assim, ó, e se eu perguntasse os defeitos de vocês? Eu não pedi para elas compartilharem, eu não pedi para elas escreverem, eu não disse que eu ia dar tempo para elas escreverem nos comentários, ó. A Jaqueline tá dizendo que lembra, a Jaqueline tava aqui, então. Irmãs, começou uma penca de defeitos da mulherada chegar aqui. Eu comecei a ver, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Umas colocaram ali uns 3 defeitos, outras colocaram eu tenho um monte. Irmãs, lembram? E eu ainda disse, eu não pedi nenhum defeito. A nossa visão distorcida. Quantas vezes é assim até mesmo nos elogios? Nós não aceitamos porque nós não vemos nossas qualidades. Nós não aceitamos porque nós não vemos o que nós temos de bom. Nós não aceitamos porque nós paramos para olhar só aquilo, que muitas vezes nem é um defeito.
É o que os outros falam que é os nossos defeitos, tá, irmãs? Porque quando indagada isso em atendimento, tá, mas qual é o teu defeito? Muitas mulheres não sabem dizer quais são. Elas começam a falar coisas que falaram que elas são, mas não coisas que elas acham que é verdade sobre elas, irmãs. Ó, a Cláudia colocou que ela lembra que ela foi uma das primeiras a colocar somente defeito. Olha só que engraçado isso, irmãs. Então, exatamente, nós precisamos fazer que nem ali a irmã, aceitar elogios, aceitar, receber, sabe, irmãs? Mas também nós sabemos os nossos elogios. Nós sabemos as nossas qualidades. Até para quando a pessoa elogiar, tu diz assim, ai, que bom, eu me esforço para isso. Ah, você é uma pessoa boa, que bom, eu me esforço para isso, eu quero ser uma pessoa boa. Ah, você, né, eu me lembro de Jesus, que bom, eu me esforço, eu peço para Cristo para me exalar o bom perfume dele. Eu peço para Deus para me resplandecer a face dele. Então, que bom o elogio que tu tá me dando, porque é a minha oração. Entenderam, irmãs? Entenderam? A gente ser satisfeita com aquilo que nós somos, né? Segundo, como que nós vamos vencer a inveja, irmãs? Não tentarmos forçar a mudança de sentimento. Olha que a Glauce, né, que ela tinha esse problema de ser elogiada. Mas nós, né, irmãs, nós não aceitamos. Então, a gente não aceita o que vem do outro, a gente fica até desconfiada, tá? Irmãs, sentimento foi feito para sentir. Não fujam das emoções, não fujam dos sentimentos. Sabe, irmãs? Ó, algumas, né? Ó, a Glauce ainda, né, que ela ficava constrangida. Tá? Sentimento, irmãs, foi feito para sentir. Ah, Denise, mas então eu tenho que sentir a inveja? Se você tá sentindo sim, você tem que sentir. O que você vai fazer? Você vai orar, você vai confessar, você vai largar para Deus, você vai pedir para que Deus te livre, para que Deus te ajude. Porque se você não se permitir sentir, você vai abafar, o sentimento vai continuar lá. A inveja vai continuar lá. E a Bíblia diz o que nós devemos se arrepender e confessar os nossos pecados. Pecados têm nome, irmãs. Não é, Senhor, me perdoa dos meus pecados, amém. Não, não, irmãs. Na quarta de guerra eu falo isso. O pecado tem nome, Senhor. Eu menti, Senhor, eu fiquei com inveja, Senhor, eu não gostei disso, Senhor, eu mirei e pequei. Irmãs, sentimentos têm nome, sentimentos foram feitos para nós sentirmos, até mesmo se a gente não sentir, se a gente mudar o foco, se a gente fazer outra coisa, a gente não vai entender o que está acontecendo dentro de nós. Então se permita sentir, leve para Deus, entregue para o Senhor, aceite esse sentimento, irmãs, mas comece a ressignificar. Ah, eu tenho inveja da irmã, por quê? Será que é uma falta? Será que é uma inspiração? Por que eu tenho que ser melhor do que ela? Porque eu não posso, talvez, a gente trabalhar junto, tá, irmãs? Então, um exemplo que a pastora Thalita coloca ali no livro, que eu quero compartilhar com vocês, ela fala do exemplo da mala. Muito sábio aquilo ali, mas ela diz assim, ó, que se ela vai para uma viagem para Gramado, Gramado no Rio Grande do Sul, mas é muito frio. O pessoal gosta de vir, né, no inverno mesmo, que é muito frio. Então, se ela vai para Gramado, o que tem na mala dela? Casaco, touca, luva, né, irmãs? E se ela vai para o Rio de Janeiro, o que tem na mala dela? Vestido, biquíni, roupas leves. E aí ela diz para nós, irmãs, que cada uma de nós temos a mala que Deus nos deu para o destino que Ele quer que nós chegamos. Então, irmãs, na nossa mala, as nossas características. Falamos semana passada, irmãs, fiquei muito feliz que eu recebi muitos testemunhos, até na parte que eu compartilhei com vocês, que era a minha falta, que era um defeito meu que eu reclamava para o Senhor. Eu vi muitos testemunhos de mulheres que também reclamavam das suas características e houve uma cura. Irmãs, a nossa mala, o que nós somos, nossas imperfeições também, nossas características físicas, espirituais, que não estava semana passada, eu falei, né, irmãs, que às vezes nós não gostamos de algo, que nós reclamamos para o Senhor, Senhor, por que eu faço isso? Também são coisas, irmãs, que o Senhor nos deu para nós chegarmos no propósito, na linha que Ele quer que nós chegamos, no destino que Ele sonhou e planejou para nós. Lá em Salmos 139 diz que o Senhor fez todos os nossos dias da nossa vida, sem que nenhum deles existisse. Então, irmãs, o Senhor planejou os nossos dias.
e na sua mala, o jeito que você fala, as suas características físicas, o seu jeito de tratar as pessoas, até mesmo que você julga ser imperfeito, é a mala que Deus colocou para você chegar na jornada que Ele planejou para você. Então, irmãs, quando Deus nos criou, olha só, eu achei lindo isso, irmãs. Deus não estava num dia ruim. Toma posse disso. Porque às vezes a gente fica, Senhor, porque o Senhor fez isso? Porque o Senhor me fez dessa forma? Porque o Senhor não me deu isso? Irmãs, Deus não estava no dia ruim. Achei maravilhoso quando ela colocou isso, irmãs. Nós precisamos ser satisfeitas e contentes com aquilo que o Senhor nos planejou para ser, irmãs. Um exemplo, irmãs, que ela coloca aqui, que vai ser o nosso quarto tópico, tá? Não sei se vocês estão comigo no tópico, tá? Eu vou colocar depois certinho no nosso, ali na descrição da nossa live. Quarto tópico é uma frase, irmãs, assim, ó, maravilhosa, tá? Até quero adotar para me colocar aqui na minha salinha. Prestem atenção nessa frase. Na vida, ou temos resultados, ou temos desculpas. O que vocês acharam dessa frase? Eu vou até repetir. Na vida, ou temos resultados, ou temos desculpas. Olha só que forte. E ela dá esse exemplo, irmãs, quando ela fala dos nossos resultados, ou das nossas desculpas. Ela dá o exemplo da nossa família. Muito forte, irmãs. Por quê? Porque ela fala ali que muitas vezes nós culpamos a nossa família por aquilo que nós não somos. Nós culpamos a nossos pais, nós culpamos as nossas dificuldades financeiras. Mas eu não estudo porque minha família não teve condições. Mas eu não faço isso porque minha mãe não fez isso. Mas eu não fiz isso porque eu não tive pai. Não, irmãs. Nós não somos aquilo que nos fizeram. Ou muitas vezes, eu não tenho um bom exemplo na minha família. Isso eu achei muito forte, mas. Mas na minha família ninguém faz nada por mim. Será que isso não é uma desculpa? Olha o que ela colocou aqui, ó, pra nós, tá, irmãs? Se você não tem um bom exemplo na sua família, seja você o exemplo. Irmãs, esse livro, olha, eu digo assim, ó, eu vou usar uma expressão que a gente usa aqui, eu digo assim, ó, esse livro nos dá muita chapuletada, irmãs. O que é chapuletada? É assim, ó, sabe? Tipo, ele pega a gente, irmãs, assim, ó, umas coisas fortes. Olha só, quem já não deu essa desculpa? Quem já não pensou? Entendeu? Deixa eu até ler um comentário aqui, ó. O comentário da Jaqueline, ó. É bem isso. Muitas vezes fica mais fácil culpar os outros. Exatamente, irmãs. Mas eu não tive uma boa mãe, mas eu não tive um bom pai, mas eu não tive uma casa, mas eu não tive isso. Irmãs, será que isso não é desculpa? Será que nós não estamos nos escondendo porque daí isso nos isenta da responsabilidade de nós fazermos algo diferente? É muito forte, irmãs. Então ali, ó, quando nós entendemos, irmãs, que não importa se nossa família, não importa o que fizeram com nós. Claro, importa porque nós trazemos, infelizmente, muitas coisas que são reflexos. Mas isso não pode ser desculpa para nós não sermos quem Deus planejou para sermos. Para nós não sermos a mulher que Deus planejou para você e eu sermos. Luciano, o nome do livro, tá, irmãs? Deixe-me apresentar você, da Thalita Pereira. Ó. Aqui a Diniz colocou que ela sempre culpava, deixa eu até voltar para me ler aqui, ó. Sempre falava que a culpa, foi da mãe dela. Tomara Deus, né, Diniz? Acredito pelo fato de tu até mesmo estar compartilhando, é que houve uma cura. Você ressignificou, você viu que você não é o que sua mãe te fez. Então, irmãs, não tem um exemplo bom na minha família, Denise. Seja você. Seja você. Eu comecei a live falando que por nós, através de nós temos a oportunidade de começarmos novos ciclos. Nós temos a oportunidade de fazer coisas que não fizeram por nós. Vou mostrar sim, tá, irmãs? Eu só vou me encaminhar aqui pro final, que eu quero terminar a nossa live de hoje. Me passei no horário. Terminando aqui com o dizer do livro, que diz assim, ó. Terminando nossa live, tá, irmãs? Prestem atenção, diz assim, ó. Adote uma perspectiva mais elevada de você.
Pare de se fazer de coitada. Tem muita coisa para aprender com o primeiro Só um pouquinho, mas entrou aqui Entrou pra mim aqui no meu fundo, mas entrou aqui uma propaganda. Bem na hora que eu ia terminar aqui. Deixa eu terminar de ler aqui pra vocês, só esperar pular aqui. Atrapalhou aqui bem na hora, né, irmãs? Mas me entendam. Esses fundos do YouTube entra propaganda. Tá, irmãs? Eu vou começar de novo. Finalizando aqui, diz assim, ó. Adote uma perspectiva mais elevada de você. Pare de se fazer de coitada. Pare de se lamentar e ficar dando desculpas. Você não é vítima. Não existem desvantagens quando Deus está do nosso lado. Porque tudo coopera para o nosso bem. Romanos 8:28. Eu encorajo você a viver sem se apoiar em desculpas. Olhe para o que você pode fazer. Foque nos seus dons. Recuse-se a ter pena de si mesma. Na vida, tudo é uma questão de ponto de vista. Para a formiga, uma gota de chuva é um tsunami. Você pode ser protagonista da sua história. Não importa o que você tenha enfrentado. Amém, irmãs? Ah, irmãs, eu li essa parte, eu leio essa parte, eu me emociono. Você e eu, nós somos protagonistas da nossa história. Tudo. Denise, mas eu passei muita luta, você não sabe minha história. Tudo, mesmo as tuas lutas, mesmo as tuas dificuldades, mesmo a tua família, mesmo as dores, mesmo o teu passado, tudo que você tem, tudo que Deus permitiu você passar, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso também é nossa história. Isso também faz parte do nosso testemunho. Isso também Deus vai usar para glorificar o nome dele. Amém? Vamos orar? Quero estar orando por você. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, nós te louvamos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã, por essa comunhão, Deus. Te agradeço pela vida das tuas filhas, Deus, que estão aqui disponíveis para ouvir a tua palavra. Te agradeço, Senhor, por esse livro que tem nos ensinado, nos curado, nos trazendo, Senhor, sabedoria, discernimento. Também, Deus, trazendo a tua palavra ao nosso coração. Pai amado, eu venho orar, Senhor, por aquilo que nós falamos. Nós falamos sobre a comparação, como ela é inimiga, Senhor, como ela tem tirado, roubado a nossa satisfação de Ti. Senhor, nós falamos sobre a inveja, Senhor. Nos ajuda, nos dá sabedoria, arranca isso do nosso coração e nos dá discernimento, Pai. Nós falamos, Senhor, sobre nossas falhas. Deus, como é difícil quando olhamos para nós mesmas e vemos tantas falhas. Como é difícil, principalmente quando tem pessoas apontando e nos julgando, Senhor. Mas, Pai, nossas falhas não nos definem. Nosso passado não nos define. Pai amado, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem me curado, assim como o Senhor tem curado cada uma, que essa unção de cura, Deus, de aceitação, de amor próprio, venha ser derramada em nós e através do nosso coração. Pai amado, falamos sobre amizades. É tão triste falar sobre amizade nas mulheres, Pai. Vemos tantos testemunhos de tristeza, de dor, de inveja, de machucado. Mas, Pai, nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é fiel, que o Senhor vai nos dar graça, Deus, para começar por nós novos ciclos de cura, de empatia, de união, de força e fortalecimento em Ti, Deus. Cura aquela que está com o coração triste, Deus. Cura aquela que já foi traída, difamada, caluniada, Senhor, que talvez está ferida numa amizade. Aquela que talvez pense, eu não quero mais saber de amizade de mulher. Oh, Deus, cura, restaura, usa para a honra e para a glória do Teu nome, Deus. Nós não somos, Deus, as nossas feridas, nós não somos nossas dores. E em nome de Jesus, nós não somos aquilo que fizeram conosco. Nós somos o que o Senhor diz que nós somos. E Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedoras, Pai. Abençoa cada uma.
Recompensa cada uma, ser com cada uma, Senhor. Nos guarda, nos livra, nos protege. E Pai, eu te peço que essa palavra não acabe aqui, mas que essa palavra, Deus, venha dar fruto no nosso coração. Que todo complexo de inferioridade, toda raiz de rejeição, todo espírito, Senhor, ali que oprime, que machuca, que lembra as feridas, Deus, que fica machucando os nossos defeitos, que caia por terra em nome de Jesus. Que a gente receba o teu fortalecimento, a tua cura, a tua identidade, a tua amizade, Deus. E que através disso nós possamos passar para outras mulheres que precisam. Pai, assim nós oramos, assim nós concordamos, assim nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Amém. Oramos em nome de Jesus. Entregamos. Eu quero agradecer, irmãs, agradecer vocês. As lives é um momento assim que eu fico bem nervosa. Fico bastante insegura, irmãs, de estar aqui, de estar passando para vocês. Espero que vocês tenham recebido aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Aquilo que eu não consegui passar, que o Espírito Santo, nosso amigo fiel, venha passar ao coração de vocês. E eu quero estar passando, irmãs, alguns avisos. Antes eu só quero estar lendo aqui um comentário da Eluana, que ontem ela viu uma ministração para orarmos e pedir amigas que são amigas de Cristo. E tudo tem o seu tempo. Existem pessoas que tinham que passar pelas nossas vidas e em tudo temos que dar graças. Exatamente, irmãs. Olha aqui, ó. Deixa eu até eu limpar de batom. Eu até vou mostrar. Hoje acho que a Eluana é a primeira vez que tá aqui, né? Eu vou mostrar para vocês que estão a primeira vez. Essa frase da xícara, eu acho que aparece espelhada para vocês. É uma oração, irmãs. E diz assim, ó. Senhor, me apresente às suas amigas. Senhor, eu quero ser amiga das suas amigas. Essa é uma oração, irmãs, que Deus tem respondido todos os dias. Deus, como disse ali a Eluana, Deus tira amizades, mas Deus coloca amizades. Nós somos as amigas de Jesus. Por isso que é café com Jesus e as amigas. Porque é Jesus sim, mas as amigas não da Denise. Quem prega, irmãs, no sábado para nós não é as amigas da Denise. Quem prega é as amigas de Jesus. Quem traz a palavra é as amigas de Jesus. Quem Deus está trazendo para a minha vida, para o café, para o perfil, para as lives, para a mentoria, é as amigas de Jesus. Você não está aqui por um acaso. E se você não tem uma amiga, se você pensou, Denise, eu não tenho essa mulher, eu já fui muito machucada, você tem um amigo fiel, verdadeiro. Amém? Mas, terminando, nosso último aviso, um convite para vocês, tá? Convite, todo sábado de manhã, voltamos semana passada, voltamos amanhã com o Café com Jesus e as Amigas, tá? Pelo Google Meet, das 8 horas às 9 horas, tá? Mas é bem rapidinho, é breve para não atrapalhar vocês no sábado. Participem. Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para vocês. A irmã que vai estar ministrando é uma bênção, tá, irmãs? Eu sei que Deus vai usar ela grandemente. Então se preparem para amanhã para nós tomarmos esse café junto, estarmos nos vendo. Pegue sua Bíblia. Quem não puder, irmãs, infelizmente tá, o nosso encontro não é disponibilizado para assistirem depois. Pastor Eliette, um beijo no coração, minha amada, tá aí, um beijo. Tá, irmãs? Então, assim, ó, se programem para vocês estarem ao vivo. É um momento muito bom, muito gostoso. Irmãs, nós oramos, vai ter um louvor bem ali no início, pra gente já começar, né, sentindo a presença de Deus. Você vai ser muito bem-vinda. Último aviso, irmãs, último aviso, tá? Não vou me ater tanto, por causa que nós já estamos acabando o nosso horário. Irmãs, as vagas para a mentoria Quarto de Guerra estão abertas, tá, irmãs? Então, tem muitas mensagens para eu responder, muitas mensagens ali para o suporte responder. Não demos conta ontem, eu trabalhei até as 22 horas ontem também, irmãs, então não consegui responder as mensagens, tá? Hoje estaremos respondendo, inscrições abertas. Você que não participou, participe, irmãs, é uma bênção, tá? É uma bênção. E eu quero, né, dividir com vocês também duas novidades para o mês de março, tá, irmãs? Primeiro, vai ter um sorteio da mentoria Quarto de Guerra, tá? Você e uma amiga vão ganhar ali a mentoria Quarto de Guerra. Então, vocês prestem atenção no nosso feed, tá, irmãs? Prestem atenção ali nas regras do sorteio para você e sua amiga estarem ganhando. Mês de março, irmãs,
é um mês ali do Café com Jesus e as amigas de aniversário. Então é um mês assim que a gente trabalha o tema da mulher sábia e trabalhamos o livro de Provérbios. Então para o dia 8, tá, irmãs? Não foi lançado ainda, mas eu já estou falando para vocês se programarem, para vocês não gastarem o dinheirinho de vocês, para vocês também se programarem nisso, tá? No dia 8 nós estaremos lançando, vai estar ali a pré-venda para vocês comprarem o plano de oração da mulher sábia e uma xícara, irmãs, da mulher sábia. Nós vamos fazer como os 40 dias, tá? Mas porém vai ser todo devocional, todos os estudos voltados para a mulher sábia. Irmãs, tá uma bênção, a xícara tá linda, tá linda. Hoje eu já queria estar com ela, mas já estou falando para vocês. Dia 8 é Dia Internacional da Mulher. Irmãs, peçam de presente para o esposo, se programem, tá? Quem não tem condições vai poder participar? Vai, irmãs, vai poder, vai ser áudio pelo YouTube, como foi. Vamos trabalhar lives sobre a mulher sábia, vamos trabalhar no YouTube, vamos trabalhar no sábado também, o mês todo, sobre a mulher sábia. Irmãs, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, busque sabedoria como se busca o ouro e a prata. Ouro e prata a gente acha em qualquer lugar? Não, irmãs. Ó, dia 8 ali, ó, a Paula tá falando que é aniversário dela. Ó, a Paula já pede presente pro esposo, né? Então, irmãs, ó, se programem, tá? Pra vocês merecem, pra gente, né? Quem pode se dar esse presente, sabe? Mas às vezes a gente presenteia todo mundo, pensa assim, eu mereço, tá? Mas vai estar um preço bem acessível pra vocês se programarem, por isso que eu já estou falando antes. Não tenho condições, Denise. Vamos estudar juntas, participe, faça esse estudo da mulher sábia. Nós vamos estar participando juntas, irmãs. Nós vamos estar em busca da sabedoria. E a sabedoria verdadeira, a sabedoria de Deus que vem através da Bíblia, irmãs. Ó, Bia é a primeira vez conhecendo tudo. Seja bem-vinda, Bia, seja bem-vinda. Irmãs, vamos encerrar, estamos acabando. Vi que vocês falaram do quarto de guerra, né? Para me falar um pouquinho, eu vou falar bem rapidinho, irmãs. O quarto de guerra, o que é? É uma mentoria, tá? Com 5 aulas e um encontro de apresentação. O que nós fazemos nessa mentoria? A mentoria Quarto de Guerra, irmãs, ela tem cada aula um assunto específico. Falamos sobre amizade cristã, graça, poder do evangelho, perdão, batalha espiritual, identidade cristã, contentamento e avaliação espiritual. Então, são vários assuntos muito, irmãs, assim, assuntos certeiros para nós mulheres cristãs, tanto para quem já é cristã há muito tempo, tanto para quem está iniciando na fé. Atendemos também muitas mulheres católicas, tá, irmãs? Muitas mulheres católicas fazem mentoria do quarto de guerra. Eu tenho até mentoras que passam na igreja católica, tá, irmãs? Ali a mentoria quarto de guerra. Então, para essa mentoria acontecer, nós usamos um livro, tá, irmãs? Olha só, a Vanderleia lá de Esteio. Oh, minha amada, que saudade, que saudade. Irmãs, para a mentoria, o que nós precisamos, tá? O livro Quarto de Guerra. Por quê? Porque o livro é obrigatório. Nele está os nossos estudos antes da aula, está os nossos devocionais na semana da aula, está o conteúdo do livro, irmãs. Nossa mentoria é do livro. Então, se você não tiver o livro, você não consegue acompanhar, você não consegue fazer os devocionais durante a semana. Então, vocês precisam adquirir o livro, porque vocês vão estudar antes da aula. Durante a aula, a gente usa bastante o livro e durante a semana, todo o nosso devocional e nosso estudo está no livro, irmãs. Então, a gente precisa do livro. Cada semana da mentoria Quarto de Guerra tem um desafio para a gente não somente ouvir a palavra, mas pra gente colocar em prática, irmãs. Colocar em prática. Eu aprendi a palavra, eu tenho que praticar. Então, essa semana eu tenho um desafio. Como que é a dinâmica da mentoria, tá? É uma pergunta que eu recebo muito. Não é uma live, irmãs, tá? Não é que nem aqui, ó. Eu fico falando que nem um papagaio e vocês ficam quietas ali ouvindo. Não, tá? A mentoria é pelo Google Meet. Eu até vou postar umas fotinhas pra vocês verem como que funciona, tá? Vocês participam ao vivo, com a câmera aberta. Então, eu não vou repetir tudo que nós já estudamos durante a semana no livro. Não. A aula eu vou acrescentar algumas coisas que não estão no livro e ali nós vamos rever algumas coisas juntas. Quer ver um exemplo? Uma pergunta assim no quarto de guerra que a gente fala bastante? Vai ter uma pergunta no livro dizendo assim, ó. Quais são as minas terrestres presentes em sua vida?
o que é mina? As irmãs que estão aí, que talvez, né, não fizeram quarto de guerra, quem fez o quarto de guerra sabe, você esteja pensando assim, meu Deus, o que é mina? Minas, irmãs, são situações que causam explosão no nosso lar. Minas são coisas que fazem a mulher de Deus sair da nossa casa. Minas pode ser a sogra, pode ser dinheiro, pode ser a criação dos filhos. Então, nesse momento, nós falamos sobre as minas e eu digo que é nesse momento que é muito gostoso compartilhar. Porque, por exemplo, eu vou ter uma mina, vou compartilhar lá no quarto de guerra com vocês quais são as minhas minas. Outra irmã vai ter outra mina. Cada mulher tem uma bagagem espiritual e uma bagagem de vida, irmãs. Então, cada uma traz as suas minas, experiências diferentes, vivências diferentes, lares diferentes. Ó, a Cleide disse que já fez por 2 vezes, ó. Vocês vão ser bem-vindas quantas vezes vocês quiserem, tá, irmãs? Então, nisso a gente aprende. Para aí, mas é só minha mina? Não, a irmã também tem. Agora eu quero terminar a live com uma pergunta para vocês. As minas são espirituais? Será que tudo que faz a gente explodir é espiritual? Será que é do inimigo? Vou deixar nessa pergunta para vocês. No quarto de guerra todas serão bem-vindas. Estamos com 3 turmas, tá, irmãs? Sejam bem-vindas. Vai ser um prazer, uma honra estar servindo vocês, estar recebendo vocês e estar aprendendo com vocês também, porque não é só uma troca da Denise, é uma troca de saberes, de valores. Eu mais aprendo, irmãs, com vocês do que até mesmo passo. Vai ser uma bênção receber vocês. Amém? Semana que vem, se Deus permitir, estaremos aqui de novo com a nossa live do Clube do Livro. Que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado em nome de Jesus e que você venha guardar, irmãs. Guarde aquilo que Deus ministrou ao nosso coração nessa manhã. Amém? Beijo no coração. Deus abençoe, irmãs. Paz.